Abençoados e abençoadas, graça e paz, terça-feira, 21 de dezembro de 2022, 21 horas, eu estou aqui para trazer uma palavra para a nossa reflexão. Eu quero falar sobre um tema, sobre grilhões, e o tema, na verdade, seria Deus pode romper essas cadeias. Porque grilhões quer dizer cadeia, prisão, algemas, que também era usada nas tornozeleiras de prisioneiros, de escravos, para impedir que essas pessoas dessem passadas rápidas ou até mesmo tentasse correr. Então essas algemas nas tornozeleiras, nos pés dos prisioneiros, dos escravos, continha a sua resistência física, não permitindo que ele avançasse com muita pressa. Tinha os seus passos controlados. Então, grilhões quer dizer cadeias, quer dizer prisão. Mas existe os grilhões do pensamento negativo. Existe uma possibilidade de opção. Você escolhe e decide permanecer com os grilhões do pensamento negativo ou transformar-se. Porque, infelizmente, existem muitas pessoas que são para baixas ou para baixo. Pensa constantemente de forma negativa. São pessoas com baixa estima, desanimadas. E com isso, essas pessoas não crescem, não se desenvolvem, não avançam, não vivem, melhor dizendo. Então, essas pessoas, elas têm duas opções: ou permanecer com esses pensamentos negativos, ou transformar-se. Ela tem que tomar uma atitude, tomar uma decisão, se vai continuar assim ou se vai mudar. Depende tão somente dela. Deus é amor e quer que essas pessoas rompam com os grilhões e passam a transformar todas as suas maneiras de viver. É isso que Deus quer. Amar e tornar-se consciente da potencialidade máxima de uma pessoa. Se amar é tornar-se consciente da potencialidade máxima de alguém, quem então é capaz de amar dessa maneira? Você é? É uma pergunta que fica. Não? Será que eu sou? Não. Nenhum de nós realmente é capaz de conhecer a potencialidade máxima de quem quer que seja. Somente Deus é capaz de amar as pessoas assim. Porque
nós, como ser humano, vamos muito de acordo como as pessoas são. Ou seja, queremos, muitas das vezes, que as pessoas sejam de acordo com o que nós achamos. E muitas das vezes, por agirmos assim, isso nos impede de amar o nosso próximo, das pessoas com os seus defeitos. Procuramos buscar nas pessoas qualidades para que possamos gostar, para que possamos amar. Mas deixe-me dizer uma coisa, não podemos ser assim. Mas, infelizmente, muitos dos seres humanos agem assim, se comportam assim. Mas Deus não. Deus, na sua essência, ele é amor. E ele ama todos, independente de como as pessoas são. Amar é tomar consciência da potencialidade máxima de uma pessoa. Se a gente não entender isso, se a gente não compreender isso, não tem como nós praticarmos o amor ao próximo. Estamos, assim, agindo com hipocrisia. E às vezes dizendo que amamos a Deus, que nós não vemos porque Deus é espírito. Como podemos amar a Deus que é espírito se nós não vemos, se nós não amamos o próximo que vemos? E para amarmos o próximo que vemos, ficamos procurando neles qualidades para que possamos amar. Deus vê grande potencialidade. A mais alta potencialidade em você, em mim e em todo o mundo. Deus vê potencialidade em cada um de nós. Mas jamais conseguiremos transformar-nos numa pessoa feliz, alegre, transbordante de bênçãos, enquanto não cortarmos o hábito do pensamento negativo. Porque o pensamento negativo nos traz prejuízo, nos impede de crescer, nos impede de avançar em todo o contexto da vida. Enquanto não deixarmos de aceitar e alimentar esses pensamentos, enquanto não mudarmos nossa maneira de pensar, não poderemos mover-nos para uma direção correta, para uma direção certa. Depende tão somente de cada um de nós. Por isso que ao acordarmos, devemos dizer: este é o melhor dia da minha vida, eu tomo posse e vou viver este dia como o meu melhor. Deixando de lado todas as preocupações, todos os problemas existentes. Eles fazem parte da vida. Então não podemos permitir que esses problemas, que essas dificuldades que temos, passe a fazer com que venhamos pensar negativamente, nos impedindo de muitas das vezes de sermos felizes, alegres, contentes, sorridentes. Abençoando o nosso próximo, as pessoas que estão ao nosso redor. O ser humano, que é o ser muito importante e que faz parte na vida de cada um de nós. Há pessoas que podem até causar uma boa impressão,
Mas enquanto não mudarem sua maneira de pensar, continuarão marcando passo, regredindo, andando para trás ou estagnado, sem poder avançar. Podem se apresentar em grande estilo, mas o seu modo de pensar é que realmente conta. Por mais que venha se vestir bem, de forma estilosa, a se apresentar para os outros, isso de nada adianta se a sua forma de pensar é negativa, se os seus pensamentos são negativos, se você não pensa grande. Algumas dessas pessoas, elas, na verdade, adquiriram para si cadeias e, por causa do seu modo de pensar, deixam-se ficar presas. São os grilhões que os prendem, os grilhões que os aprisionam. Mesmo que essas correntes não sejam reais, como aquelas que são colocadas na tornozeleira dos escravos, dos prisioneiros, mas eu estou falando dos grilhões na mente atrofiada. Precisam crescer, precisam avançar. Nós, um dia, quando estávamos dentro do sistema religioso, os grilhões tomaram conta da nossa mente. Nós éramos prisioneiros, estávamos presos em prisões, cegos, sem poder enxergar, sem poder crescer, sem poder avançar, carregando conosco sentimentos de culpas. Era assim que nós vivíamos, por causa da religiosidade. Porque os fardos que nos eram impostos eram tão pesados que não podíamos suportar. As obrigações, as normas, os regulamentos, os rudimentos, preceitos. Era muito difícil de se cumprir. Mas o medo de romper, o medo de deixar, por causa do que nos eram ensinados, condicionando a nossa salvação a todas essas coisas, mostrando para nós um inferno como lago de fogo e tormento eterno e um ser chamado Satanás como espiritual. Isso nos causava medo, pavor e terror. E é assim que acontece com muitos quando lá ainda estão. Os grilhões têm aprisionado centenas de milhares de pessoas por esse mundo afora. As pessoas são religiosas demais. E essa religiosidade impede essas pessoas de avançar, de crescer, de prosseguir. O apóstolo Paulo, ele disse, olhando para ele, o autor e o consumador da fé, olhando tão somente para frente, avançando, prosseguindo, até alcançarmos a estatura de varão perfeito.
Somente nele, somente em Deus podemos alcançar. Queridos, hoje eu quero te dizer que esta situação pode ser mudada, assim como mudou na minha vida e na vida de muitos. Quer você tenha herdado uma vida, quem sabe você pense assim, de pobreza, de opressão, ou preconceitos. Você não é obrigado a ficar com nada disso. Você não pode permitir que essas coisas tomem conta de você. Quantas pessoas oprimidas existem dentro desses lugares? Muitas pessoas em estado de depressão. E os seus problemas cada vez aumentam mais, fazendo com que essas pessoas vão em busca, dentro desses lugares, dentro dessas sinagogas, de fazerem sacrifícios para sentir uma melhora na sua vida. Porque é isto que a religião faz. Mas quando nós procuramos romper com esses grilhões, transformar-se, mudar de atitude, para poder viver momentos felizes, alegres, contentes, e ter uma vida cheia de bênçãos, porque é isto que o Pai dos Espíritos quer para os seus filhos. Lembra-se da passagem do pródigo, que deixou a casa de seu pai, indo em busca de felicidade, mas não encontrou. Teve dificuldades, passou por problemas e mais problemas, momentos e mais momentos difíceis, até que resolveu tomar uma atitude, até que ele parou e pensou: eu não posso continuar nesta vida em que eu estou. O meu Pai tem vida e tem vida em abundância. E eu aqui, aonde estou, pereço de fome. Até o seu trabalho era um trabalho de cuidar de porcos, que muitas das vezes o levava até participar dessa mesma comida. Mas o dia que ele parou, refletiu e pensou: eu preciso tomar uma atitude, uma decisão, e ele tomou. Eu vou me levantar, eu vou ir até ao meu pai, vou dizer a ele: pequei contra o céu e perante a ti. Desde que saí de sua casa, as coisas para mim não foram boas, não têm sido satisfatórias. Eu estou arrependido, eu tomei uma atitude, eu tomei uma decisão. Eu quero voltar para o lugar de onde nunca eu devia ter saído. Não interprete aí os religiosos como igreja, como um templo, que nós devemos fazer parte de uma instituição religiosa. Não é disso que eu estou falando, porque eles pegam esta parábola do filho pródigo para levar as pessoas a se tornarem membros desses lugares e se tornarem presas religiosas, cegas, sendo conduzidas por cegos. Isso é uma parábola, isso é uma metáfora. É para o Pai dos Espíritos, porque somos filhos dele, e como filhos que somos dirigidos e guiados por ele. É permitir que vivamos uma vida de espiritualidade,
não uma vida carnal voltado para as coisas desta vida, para a prática das obras da carne, mas viver o espiritual de Deus. E assim sendo, haverá uma mudança na sua, na minha, na maneira de viver de cada um. E aí então passará a ter vida e vida em abundância. E foi isso que aconteceu com o pródigo da parábola. Na parábola contada. Querido, deixe eu finalizar. Você decide. A vida é feita de escolha. Só você pode e deve decidir. Mas ninguém pode decidir por você. Eu vou dizer-lhe por que você deve decidir. Porque você é filho de Deus. Você é filho de Deus. Você, às vezes, não percebe isso. Não se comporta como filhos de Deus. Eu lá, durante 46 anos, eu era filho, mas não me comportava como filho de Deus. Me deixava levar pelas doutrinas dos homens, pelos preceitos dos homens. Deixava-me levar por tudo quanto a religião dizia que eu tinha que fazer. Fazia parte de um sistema. E todo o sistema é terrível, é cruel e mau. Porque aqueles que controlam o sistema, eles têm interesses e têm conveniências. E eles veem apenas os seus lados. Eles apenas são beneficiados. E os demais são o quê? Explorados. E muitas das vezes ridicularizados. Mas eu termino dizendo, somente Deus pode romper esses grilhões. Somente Deus pode romper essas cadeias, desde que você tome uma decisão. Deus é amor, Ele te ama do jeito que você é. Ele não tem prazer que você viva, que você pense de forma negativa. Ele quer que você seja dirigido e guiado por Ele. Então fica aí esta palavra. Somente Deus pode romper essas cadeias e Ele faz isso quando você toma uma decisão, quando você toma uma atitude. Ele quer. Ele quer. Beijo no seu coração, um forte abraço. Eu termino dizendo, Abba Pai, Abba Pai, Abba Pai.